E aí, tudo bem? Meu nome é Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias. E nessa temporada nós estamos falando sobre carreiras, sobre profissões. E hoje eu trouxe a Yasmin Mello, que é farmacêutica. E primeiro, antes de tudo, obrigado por topar, obrigado pela confiança de vir aqui contar um pouquinho da tua história e da tua profissão para gente. Antes de a gente começar, eu já vou lembrar você que está aí do outro lado para já seguir o canal, curtir a página, tal, compartilhar, fazer essas coisas todas que são importantes aí para continuidade e sobrevivência do canal. Dito isto, obrigado, Yasmin, por ter vindo, bem-vinda. Tudo bem por aí? Eu quem agradeço, Wesley. Estou muito feliz de estar aqui. Eu amo falar sobre farmácia. É uma profissão que eu escolhi, que me escolheu, que me acolheu. E eu sou muito realizada profissionalmente hoje, pelo que eu faço, pela minha rotina. Eu fico muito feliz de falar sobre farmácia, fico muito confortável também. Eu espero que seja bacana também para as pessoas que estão ouvindo. E eu estou lisonjeada de representar a farmácia na sua temporada, no seu podcast. Estou muito feliz por isso. Obrigada. O prazer é nosso. E quando a gente vai fazer a temporada, normalmente eu sento ali com papel e caneta e vou tentando lembrar, assim, né? As pessoas que a gente pode chamar, e eu na primeira sentada assim eu já lembrei de você, porque a gente tinha conversado recentemente, né, sobre o teu trabalho e tal, que você estava fazendo. E Yasmin, primeiro, para não ficar aquela coisa, a Yasmin é minha prima, ela é da família, a gente se conhece, né? Porque eu sempre, a maioria das pessoas eu conheço, mas algumas pessoas que eu trago e foi amigo de amigo, mas não é o caso da Yasmin. Yasmin é minha prima. É, Yasmin, quando que você pensou em farmácia? É uma coisa que você já tinha com você de querer fazer isso, ou foi uma coisa que surgiu ao natural? Sei lá, você foi trabalhar com farmácia e aí se interessou. O que que veio primeiro, o trabalho ou o interesse? Eu não sei te responder. Essa pergunta é difícil, porque, na verdade, na nossa família temos pessoas que são da área da saúde, né, nossas tias, e temos pessoas também na área da educação, né? Outras tias, a sua mãe também, a sua irmã. E aí, dessa forma, eu sempre fiquei muito encantada por essa questão de ensinar, mas também eu gostava muito de cuidar das pessoas. E aí, com o passar do tempo, eu vi que ensinar também era uma forma de cuidar. Mas eu achava que ainda não era o suficiente, não era cuidar o suficiente. Quando eu via as tias lidando com pacientes, aquele contato diretamente com a doença, eu gostava, mas eu ainda sentia que não era exatamente aquilo que eu gostaria. E na época que eu comecei a desenvolver, para pensar no que eu queria ser quando crescesse, eu ainda era criança, mas eu sabia que aquela atividade, assim, diretamente, né, contato direto com a doença, com o paciente, talvez era algo que eu não quisesse tanto, mas eu queria estar naquele cenário de cuidado. E a profissão farmacêutica na época não era uma profissão muito vista. Primeiro que eu morava no interior, e aí tinha aquela questão de, no interior, não tinha tantos farmacêuticos presentes, eram farmacêuticos que assinavam para a farmácia ficar aberta, já que é um critério de abertura de farmácia, ter um farmacêutico em tempo integral. Só que, como não existiam tantos profissionais e a demanda de farmácias era alta, e inclusive farmácia é um estabelecimento de saúde, né, precisa ter, é, tinha essa questão de a gente não saber exatamente o que o farmacêutico fazia. E sem contar que depois que mais de uns 5 anos depois que eu comecei a trabalhar em farmácia, quando eu comecei a faculdade, a gente ainda está em constante desenvolvimento sobre as atribuições, sobre as atividades que o farmacêutico desenvolve. Então, naquela época eu sabia menos ainda. Mas quando eu comecei a perceber os medicamentos, os nomes difíceis, as químicas, eu disse, eita, acho que é aqui meu caminho, acho que é por aqui que eu quero seguir. Além de farmacêutica clínica, eu também sou professora. Eu dou aula de farmacologia, sou técnica de farmácia, e dou aula também
de deontologia de legislação farmacêutica, microbiologia. Então, eu consegui pegar os dois lados da família, o lado da saúde e o lado da educação. E eu estou muito realizada nesse cenário. Quando eu comecei a trabalhar em farmácia, eu tinha 12 anos de idade. A gente, lá em casa, no interior, tinha a casa era muito grande, era de uma rua, era não, de uma rua a outra. E aí a minha avó dividiu uma parte da casa e fez um salão para alugar, para ponto comercial. E abriram uma farmácia. Quando abriram a farmácia, eu já estava querendo, já estava flertando com o emprego, porque na época, lá no interior, já tinha essa história de trabalho infantil, infelizmente acontecia e acontece muito, então eu queria o meu emprego. Só que eu não queria um emprego como todo mundo tinha, ou um emprego comum, eu queria algo difícil, porque ia me desafiar, ia ser algo que ia ter um reconhecimento maior também. E aí eu disse, eu acho que essa farmácia aqui vai ser interessante. E aí, por uma coincidência, uma das nossas tias, ela foi contratada para trabalhar nessa farmácia. E aí eu comecei a ficar devagarinho, e esse medicamento serve para quê? E esse aqui serve para quê? E fui perguntando devagarinho, e ela ia respondendo, aí quando chegava um cliente, tia, posso ir atender? Aí ela, vai atender. Aí eu ia, e na época também não tinha internet, não tinha muito acesso a informações como é hoje, e eu comecei a anotar. Eu abria a caixinha do medicamento, isso não é certo, mas abria a caixinha do medicamento no fundo para ler a bula. As bulas não eram muito didáticas, as bulas eram bulas super técnicas, porque não eram desenvolvidas para o paciente, eram para os profissionais de saúde terem acesso à informação do medicamento. E aí eu começava a escrever. Aí eu escrevi o nome comercial, o nome da substância, a concentração, para que serve, os efeitos colaterais. Eu escrevi as informações que eu julgava mais importantes. E aí fui escrevendo. Então, quando alguém chegava pedindo indicação de medicamento, eu já sabia indicar, eu já sabia o que fazer. Então, aí os clientes começaram a perguntar para a dona da farmácia se eu trabalhava lá. Aquela moça, ela atende tão bem, ela trabalha lá na farmácia, é? E aí a dona da farmácia, não, ela é sobrinha da pessoa que trabalha lá. Ah, mas ela atende tão bem. Resumindo, chegou um momento que a minha tia foi desligada e eu fiquei no lugar dela. Tivemos um conflito de família. Tia, não escute essa parte. Ah, E ok. aí, eu na época ainda fazia ensino médio, e aí eu ficava um horário, a dona da farmácia ficava outro horário, e foi. Aí eu fui adquirindo cada vez mais experiência, cada vez mais conhecimento, e eu gostava mais. Inicialmente, eu dizia, mas o que será que o farmacêutico faz se aqui não tem? Não é possível. Eu queria ser farmacêutica de verdade, mas as minhas referências de farmacêutica era aquele que só recebia o dinheiro e nem ia trabalhar. E aí eu comecei a buscar. Aí eu tive a primeira frustração, porque quando eu estava no finalzinho do ensino médio, eu tinha 15 anos, aí fui fazer o vestibular. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, não passei em farmácia, mas só tinha na capital, aqui em Maceió. E foi até bom ter passado, porque também não ia dar certo se eu viesse para cá com essa idade. E aí eu disse, caramba, e agora? Aí fiz economia na UFAL. E aí fiz economia e passei. Passei antes de terminar o ensino médio. Aí comecei a cursar economia, fiquei super engajada, porque eu também gostava muito dessa questão da gestão. Porque lá na farmácia, como eu era sozinha lá, era só eu e a dona, tinha algumas atividades de gestão que era comigo. Por exemplo, o controle de estoque, a logística, pedidos, essa parte era comigo também. Algumas decisões, assim, né, menos impactantes, eu quem tomava. Então, eu gostava da gestão. Eu gostava da parte clínica, que era quando o paciente pedia um medicamento para alguma coisa, para curar alguma dor ou alguma insatisfação. E eu gostava também daquela satisfação de ter batido a meta, de ter conseguido, sabe, aquele equilíbrio de ter o trabalho, eita, valeu a pena. Fiz indicações responsáveis, as pessoas se deram bem, foi tudo certo, dispensação ok. E também o equilíbrio de conseguir ter atingido a meta, de conseguir terminar o mês e chegar naquele objetivo que a gente tinha. E aí, em economia, esse meu lado gestora acabou saindo mais.
eu comecei a participar de projetos de pesquisa voltados para essa questão, matemática e estatística, foi muito importante para mim. Mas aí, no final, eu estudei durante 3 anos economia, e aí, no último período, teve uma greve enorme na faculdade que durou cerca de 8 meses, e eu disse, vou aproveitar esse momento e vou voltar a estudar português, geografia, que faz tempo que não vejo, para tentar fazer um vestibular. Porque na minha cabeça adolescente, na época que eu tinha 18, 17, 18 anos, eu achava que era simples, que eu ia terminar a faculdade de economia, aí ia conseguir um emprego bem fácil no banco, passando um concurso, que era uma coisa bem fácil na minha cabeça. E aí, depois que isso acontecesse, aí eu ia fazer um vestibular de farmácia e ia conseguir conciliar, estudar farmácia e trabalhar ao mesmo tempo, mas trabalhar na área de economia por enquanto e depois fazer farmácia. Eu achava que era assim. Na minha cabeça, o plano estava traçado. Só que aí, né, a vida não está ligando muito para os planos que a gente faz. E eu acabei ficando esse tempo na greve da UFAL, a gente ficou sem estudar, e eu aproveitei para fazer cursinho para vestibular, para estudando esses assuntos que eu sabia que ia precisar para fazer um novo vestibular para farmácia. Fiz, passei, e depois eu disse, caramba, e agora? Como é que eu vou para Maceió, é, sem suporte financeiro, sem um emprego certo? Acabei de completar 18 anos, danou-se. Como é que vai ser? E aí vim para cá, quando eu soube que tinha sido aprovada no processo seletivo. Eu estava na farmácia que eu trabalhava, porque comecei a trabalhar com 12 anos em farmácia e desde então nunca parei. E aí nesse dia eu estava na farmácia e eu fui abrir os e-mails e quando eu olhei, a minha expectativa era ver se a greve tinha acabado. Quando eu olhei, era um e-mail sendo convocada para a matrícula. Aí eu levei os documentos, porque era do ProUni, e eu nem sabia que era levar documentos, fazer a matrícula e já começar. Quando eu cheguei em Maceió, aí eu disse, caramba, e agora, o que é que eu faço? Aí a pessoa disse, não, já está tudo certo, você foi aprovada, já pode começar. Aí eu comecei quando? Ela, não, já começou, porque a gente fez a chamada e você não viu, você está chegando retardatária, então você tem que começar, já começou, já começaram as aulas. E a faculdade era bem pertinho da praia. Eu lembro que eu atravessei a rua, me sentei, fiquei vendo o balanço do mar e eu, meu Deus, e agora? O que é que vai ser? O que é que eu faço? Eu estou entre o meu sonho de ser farmacêutica, porque nessa época eu já estava um pouquinho mais madura em relação ao que eu queria mesmo, e entre as possibilidades reais que não existiam. Eu não tinha chance de ficar lá, eu não conseguia enxergar uma possibilidade. E aí as coisas foram acontecendo muito do nada. Do nada, a minha madrinha entrou em contato, ficou sabendo, me ofereceu todo o suporte, casa, comida, tudo mais. E aí começou a maratona de emprego, né? Porque no interior a gente não consegue emprego através das plataformas convencionais, né? A gente consegue porque indicou. Eita, fulana é filha de quem? Ah, é filha das meninas lá do hospital. Ah, ela é gente boa, o pessoal honesto, de bem, uma família boa, então pode contratar. Aqui não é assim. E aí eu comecei a procurar emprego nos portais de vagas online, e aí eu fiz vários currículos diferentes. Eu fiz um currículo para a parte administrativa, fiz um currículo para a parte de farmácia, fiz um currículo para a parte de economia. Então, todos os meus conhecimentos eu fui separando para tentar colocar um perfil de acordo com o que a empresa queria. E aí saiu tudo. Foi uma tentativa bem desesperada. Aí, nisso, no dia seguinte, eu estava voltando para Dois Riachos, que é o meu interior, a minha cidade do interior, para pegar as minhas coisas, porque eu tinha ido só com uma bolsinha de lado. E aí, no caminho, uma pessoa entrou em contato comigo, me chamando para trabalhar numa farmácia. Aí eu disse, não, não é possível. E aí a pessoa que entrou em contato disse, ó, oh, a gente está precisando muito da vaga, o seu perfil bate muito com o que a gente está precisando. Então, se você puder, já vem arrumada, e a gente já quer que você comece o quanto antes. E eu nem acreditei, só fui. E aí deu certo, e depois que eu saí de lá dessa farmácia, recebi uma proposta melhor para uma outra farmácia, depois para uma rede de farmácias, e assim foi, fui crescendo profissionalmente enquanto estava estudando também.
E hoje estou na profissão e no jeitinho que eu quero. Que resumida, né? Que resumida, assim, né? Acho que quem estava do outro lado conseguiu captar um pouco assim do caminho, assim, porque falar às vezes as- pode parecer que é fácil, né? Mas como você deu uma resumida boa, dá para ver que não foi fácil, né? Dá para ver que tem um caminho, que algumas coisas aconteceram, que como toda história, algumas coisas vão acontecendo porque acontece, a gente vai se adaptando, algumas acontecem porque a gente programa mesmo, enfim. Então ficou muito bom assim. Mas deixa eu entrar um pouco agora, assim, eu queria entrar na profissão mesmo. Ah, eu fico olhando, o pessoal, porque agora eu não estou mais. Eu estou deixando a tela dividida o tempo inteiro. Antes eu ficava cortando para um, cortando para outro, agora eu deixo a tela dividida o tempo inteiro. Então, às vezes, as pessoas estão vendo eu olhar para o lado aqui ou para o outro, é que tem uma mesinha de som aqui do lado que eu estou regulando o áudio, e aqui desse lado, a minha parede é de vidro. Então, de vez em quando passa um gato, passa alguma coisa ali, é por isso que eu olho para lá, porque de vez em quando passa algum ser ali, e aí me chama a atenção. Mas voltando para o nosso assunto, senão o pessoal pensa que eu sou louco, né, cara? Tá olhando para o lado. Mas voltando para o nosso assunto. É, profissão de farmacêutica, lógico, você acabou enveredando pelo ramo da farmácia, quando eu digo farmácia, farmácia varejo, farmácia comércio, né? É, e é um dos campos de trabalho do farmacêutico, né? É, me fala um pouquinho disso, assim, o que, porque, lógico, a ideia é que vai cair alguém aqui que está pesquisando sobre farmacêutica, sei lá, que de repente está afim de fazer uma faculdade ou mesmo um técnico e tal. Me fala um pouquinho, assim, o que que um farmacêutico faz de um modo geral, além de ser responsável por farmácia, comércio, varejo. Me abre um pouquinho assim o leque do que o farmacêutico faz, assim, para quem está ouvindo ou vendo. Certo. O farmacêutico, ele é responsável pela dispensação dos medicamentos. E isso tem uma abrangência muito grande, porque dentro do cenário que ele estiver inserido, dentro do segmento que ele estiver, ele vai ter uma responsabilidade diferente, mas no final a responsabilidade principal é a dispensação. E a dispensação não é só o ato de entregar o medicamento. Isso aí aqui no interior a gente chama de despachar. Despachar é você nos dá aí um paracetamol. Você vai lá, pega, toma um paracetamol. O dispensar é você dispensar, entregar o medicamento mediante receita e entregar junto do medicamento a orientação. Então, muitas vezes no receituário, a gente se depara com tomar um medicamento uma vez ao dia. Mas qual é o melhor horário desse medicamento? É à noite? É de manhã, após a refeição, em jejum? Acompanhado de água? Quanto de água? Né? Então, tem medicamentos que devem ser tomados com suco cítrico, por exemplo. Então, essa orientação, às vezes, na receita, não vem. Às vezes, não vem. E a responsabilidade da informação é do farmacêutico. Muitas vezes, também tem pacientes que fazem uso contínuo, né? Pacientes que têm algumas comorbidades, pacientes diabéticos, hipertensos, e aí utilizam alguns medicamentos continuamente. O farmacêutico, ele também verifica como é que está o andamento desse tratamento. Porque por mais que seja de uso contínuo, chega um momento que talvez precise de algum ajuste, precise de alguma alteração. E aí o farmacêutico é o profissional que tem esse contato, né, com o médico, ele é meio que faz essa ponte, né, entre o paciente e o médico. Então, é responsável pela dispensação. Esse é o ponto do farmacêutico paciente, farmacêutico cliente. Tem um ponto também do farmacêutico que vai cuidar para que os medicamentos não faltem. Ou, se acontecer de faltar, ele ter o contato com os profissionais prescritores para informar que aquele medicamento foi descontinuado, para informar que o medicamento mudou alguma coisa na sua composição. E aí, para que não surja, não forme algum tipo de reação indesejável para o paciente devido à alteração que aconteceu. Então, basicamente, ele é responsável por dispensação.
Esses são os farmacêuticos que a gente já conhece, porque tem esse perfil mais tradicional, que é aqueles que a gente mais vê, né, na drogaria. Mas tem os farmacêuticos clínicos também, que são aqueles que recebem um paciente, fazem acompanhamento, fazem prescrição farmacêutica também. Farmacêuticos, eles são aptos para fazer prescrições de alguns medicamentos, que são os medicamentos MIPs, que são medicamentos isentos de prescrição. E tem aquela questão, né? Ah, mas é isento de prescrição, então por que prescreve? Porque precisa de uma orientação. Dipirona, paracetamol, ibuprofeno, são alguns medicamentos que são líquidos. Mas como deve ser tomada a dipirona? Quem não pode tomar dipirona? E aí, o paciente que está com febre tomou dipirona, não funcionou. Qual é a orientação? Então, vou jogar aqui o paracetamol. Então, o que as pessoas geralmente fazem quando não tem orientação farmacêutica. Então, o farmacêutico, ele tem essa consciência, o farmacêutico clínico, de dar a orientação adequada e também fazer a prescrição dos medicamentos MIP, porém, o mais importante é a indicação adequada. Lá na farmácia, lá no consultório, eu sempre tenho situações de pacientes que, por exemplo, agora no verão, buscam por emagrecimento. Então, o emagrecimento não consiste apenas em perder peso. Existem as esferas de emagrecimento. Por exemplo, o que é que te impossibilita de chegar no seu objetivo? Por exemplo, eu tenho ansiedade por conta disso, tenho compulsão alimentar. Então, eu tenho que tentar tratar essa compulsão alimentar do meu paciente. Porque se eu não tratar a compulsão alimentar, eu não vou tratar o principal gatilho dele para atingir o objetivo. Ah, eu como, mas não fico satisfeito. É diferente da compulsão, né? Porque a compulsão, você passa o dia todo ali beliscando como tem uma compulsão por alimentos específicos, geralmente doces. A saciedade é aquela quando a gente come e não come uma quantidade ideal para a sua necessidade, mas não se sente satisfeito. E aí repetiria o mesmo prato. Aí esse paciente não está associado. E aí eu preciso trabalhar dessa forma. Ah, eu não durmo bem. Se não dormir bem, não consegue, o organismo não consegue metabolizar direitinho, não tem energia suficiente. Então, o descanso também é importante. Eu preciso também trabalhar a insônia do meu paciente. Então, são várias esferas, e para cada paciente vai ter uma indicação diferente. O objetivo da profissão farmacêutica é diminuir ou minimizar ao máximo o uso irracional do medicamento. Aquela história de, comprei um medicamento, vieram 20 unidades numa caixa. E aí sobraram 6. Aí a vizinha está com um problema parecido com o seu. Vou lá e vou entregar esse medicamento aqui para minha vizinha. Então, isso acontece muito. Anticoncepcional. Hoje mesmo, anticoncepcional é meu terror. Uma colega minha entrou em contato comigo e disse assim, me diz aí um anticoncepcional bom. Aí, o bom para quem? Porque bom para mim, eu sei qual é. Eu já fiz consulta, fiz exames, já sei qual é o bom para mim. A minha médica prescreveu. Anticoncepcional, por exemplo, não é uma prescrição, não é uma prescrição farmacêutica, é uma prescrição médica. Por quê? Precisa verificar as taxas hormonais, precisa verificar o perfil do paciente para poder o médico, o ginecologista, ou, enfim, o clínico geral, fazer a prescrição adequada. Então, o anticoncepcional é o meu terror, porque aí essa minha colega disse, mas eu tomava um e eu engordava. Mas engordava porque ele não era adequado para você. Às vezes, porque a mãe tomou, e aí a mãe indicou para a filha, e a família toda utiliza o mesmo anticoncepcional, mas são pessoas diferentes. E aí o farmacêutico está ali para tentar minimizar ao máximo esse uso desenfreado e irracional de medicamentos, especialmente antibióticos, né, que é uma classe que há algum tempo a vigilância sanitária passou a restringir, né, a dispensação, a compra, porque antes podia comprar de qualquer jeito, sem receita. Eu sou da época que as pessoas iam na farmácia e pediam um comprimido de amoxicilina, abria a cápsula, colocava em cima do ferimento, e aí isso é um crime, e traz várias consequências para a saúde, né? Especialmente porque quando utiliza esse medicamento antibiótico de forma inapropriada, não obedecendo ao tempo do tratamento, as bactérias elas ficam numa forma esporulada, elas ficam numa forma meio que dormindo. E aí chega um momento que elas ficam ali, mas se diminuir a atividade reprodutiva, ela diminui também os sintomas, né? E aí a pessoa diminui a febre, diminui a secreção, a tosse, se for o caso.
Mas, em compensação, a bactéria está ali. No momento oportuno, bate uma unidade, ou se você tiver um outro tipo de processo infeccioso, ela vai aparecer novamente. E aí, essa bactéria, ela já não é mais uma bactéria, ela pode se transformar numa superbactéria. E a gente não tem tantos antibióticos assim no mercado. A gente tem os mesmos antibióticos que eu tomava quando era criança, que os nossos pais tomavam quando eram crianças, então, a gente não tem uma evolução nas pesquisas em relação a antibióticos. E aí, esse é o perigo, né? Existir novos micro-organismos que os antibióticos não conseguem resolver por conta do uso irracional dos medicamentos. Então, o farmacêutico ele também está ali para garantir esse, essa, esse cuidado, né? Para que os pacientes tenham consciência em relação a isso. Inclusive, é uma das minhas estratégias enquanto farmacêutica gestora, porque é uma estratégia não só de venda, né, mas uma estratégia também de saúde, porque era isso que eu queria, esse equilíbrio entre bater a meta, mas trazer um faturamento responsável. Então, quando o meu paciente está utilizando algum antibiótico, na manipulação, nem tanto, porque existe um controle maior, né? Existe um controle maior tanto na dispensação, quanto no uso, quanto, enfim, em tudo. Mas na drogaria, era uma estratégia minha. O paciente comprou um medicamento, antibiótico. No terceiro dia, eu já entrava em contato. Oi, tudo bom? Aqui é a farmacêutica da farmácia tal. E aí eu quero saber como é que está o seu tratamento, está tomando certinho? Estou, está tudo certo. Olha, hoje é o melhor dia do seu tratamento. Você vai começar a diminuir muito os sintomas, vai melhorar muito, mas não abandone o tratamento. São 7 dias, tome até o sétimo dia, porque é muito importante. E aí, isso trazia uma consciência para o paciente, mas ao mesmo tempo trazer uma fidelização. E a fidelização na farmácia é de extrema importância, porque as pessoas às vezes querem comprar medicamentos mais baratos, mas esquecem o serviço que está por trás também. E a farmácia que vende mais barato, ela não tem cliente fixo, porque o cliente que não tem fidelidade em uma farmácia, ele vai comprar a lição mais barato. O cliente que compra por preço, ele não é cliente de ninguém. Ele é de quem oferece mais barato. Então, essa estratégia visava essa fidelização. E eu ficava feliz das duas formas. Ganhava o cliente, no final do ano ainda ganhava um presentinho do cliente também, porque ele se sentia agradecido pelo atendimento, pelo o tratamento do ano inteiro. E ainda tinha a convicção de que meu paciente fez o tratamento certinho. Eu consigo ter os dois olhares. Eu vejo a pessoa que entra na farmácia como meu cliente, mas também como meu paciente. Então, é um cuidado duplo, é uma responsabilidade dupla que eu acabo desenvolvendo. Bacana. E aí você foi falando, eu fui anotando umas coisas aqui, porque eu falei no episódio anterior até que eu tive que me convencer que eu tenho que anotar, porque eu não interrompo, né? Eu deixo normalmente a pessoa à vontade para responder o tempo que ela achar que deve, né? E aí, no meio do caminho, às vezes vocês falam alguma coisa que eu quero perguntar mais outra, mas aí eu não quero interromper e às vezes, quando a pessoa terminar de falar, eu já não lembrava mais. Então agora eu peguei o hábito de às vezes anotar. Qual que é o percentual, assim, se é que a gente pode dizer percentual, mas é, qual que é a proporção de pessoas que chega em uma farmácia para se automedicar, sem nenhuma orientação, assim? Existem os dois segmentos, né? Eu sou da farmácia de manipulação. E aí, na farmácia de manipulação, por lei, a gente não pode vender medicamentos sem receita. Porque, teoricamente, a gente está fazendo medicamento de acordo com o que foi prescrito por um profissional. Pode ser um médico, nutricionista, ou farmacêutico, biomédico, mas eu preciso de uma receita. Existem as pessoas que ainda procuram? Existem, né? Só que essas pessoas que procuram, eu tento identificar o que é, e aí, como é uma quantidade pequena, eu consigo dar uma orientação. Se eu vejo que é algo que a gente consegue resolver lá na farmácia, que é algo que está dentro do campo de prescrição farmacêutica, eu atendo e oriento. Quando não, eu encaminho. Então, eu faço um encaminhamento direitinho, faço uma anamnese rapidinha, faço um encaminhamento para o paciente ter um tratamento adequado. Às vezes, quando sai da farmácia, o paciente, ao invés de ir para o médico com encaminhamento, ele vai para outra farmácia e ele consegue comprar. Aí já Mas é outra uma história. farmácia, vamos dizer assim, mais
usual, aquelas farmácias que vendem o medicamento. Drogaria. É, É, lá é muito maior a automedicação, muito maior, porque a farmácia é lá onde é o estabelecimento de saúde mais acessível e onde também tem um profissional de saúde também mais acessível. E aí, por conta disso, as pessoas têm uma tendência natural, não todas, mas a maioria das pessoas, a irem primeiro na farmácia e vão no médico depois que já foi na farmácia e talvez por um paliativo e não resolveu. Então, acontece muito na farmácia, muito. A maioria dos medicamentos, eles têm uma tarjazinha vermelha, né, de venda sob prescrição médica. Então, esses medicamentos eram para ser vendidos sob prescrição médica. Só que hoje isso não acontece. Na prática, a dispensação acontece sem receita, né? Existem outros medicamentos de controle especial que eles têm assim, venda sob prescrição médica só pode ser vendido com retenção da receita. Aí esse sim, precisa que, como a receita fica retida, é obrigatória a apresentação da receita e a retenção. Mas a maioria dos medicamentos, esses que têm o nome de venda sob prescrição médica, eles são para tratar alguma coisa. Os que não têm essa tarjinha vermelha de venda sob prescrição médica, eles são medicamentos paliativos. Então, eu estou com uma tosse seca. De repente, tem lá a droproxidina, que é de venda livre. Então, ele já é indicado para tosse seca. O que é que causa a tosse seca? Pode ser uma irritação, pode ser um pisinho de virose, enfim. Mas se a tosse seca for persistente, será que não pode ser um medicamento que está sendo utilizado que pode provocar esse efeito colateral? Então, o farmacêutico está ali para, sabe, dar essas orientações. Então, na drogaria, que são as farmácias, né, convencionais, que é lá onde a gente compra o medicamento que já está pronto, acontece muito mais, muito mais. E muitas vezes na drogaria, pela minha experiência com drogarias, o investimento em treinamentos era muito precário. Era muito precário. E isso é muito perigoso, porque o ticket médio na drogaria, por exemplo, na época que eu trabalhava, era infinitamente menor em comparação da manipulação. A gente atendia muito mais na drogaria em comparação à farmácia de manipulação. E ainda assim, isso que é preocupante, né? O tanto que as pessoas usam medicamento por conta própria, sem sequer orientação. Tem um dado, Wesley, da OMS, é um dado muito antigo, não temos dados atualizados, mas eles falam que metade, 50% do mundo utiliza medicamentos de forma errada. E aí tem os motivos. Utilizam errado, ou porque foi vendido errado, por exemplo, tinha prescrição e aí o balconete foi lá e pegou um outro medicamento e dispensou errado. Ou ele foi prescrito errado, o médico prescreveu errado, e aí o farmacêutico, o balconete, acabou cometendo o erro, né, em cadeia de ter dispensado errado, ou ele é administrado de forma errada. Foi prescrito certo, foi dispensado certo, mas quando o paciente chegou em casa, ele tomou errado. Então, metade, tem noção que metade do mundo toma medicamento errado. Então, é muito preocupante. E o farmacêutico é responsável por diminuir essas estatísticas. Não total responsável, né? Mas ele é muito responsável porque ele é outro profissional que o paciente entra em contato. Se acontecer um erro de prescrição, o farmacêutico consegue inibir esse erro e evitar que o paciente administre errado. E aí, se acontecer um erro na venda, o farmacêutico também consegue isso. Antes de finalizar o processo de venda, ele fazer com que o paciente não leve o medicamento de forma errada para casa. Então, a farmácia acaba sendo uma porta do erro, entre aspas, mas também pode ser a porta da correção. Basta que tenhamos consciência todos, né? Porque não basta só o profissional ter a consciência. Às vezes as pessoas também precisam ter consciência. E eu quero falar de um assunto polêmico, que é a ivermectina, na época da pandemia, que é um medicamento que não tem nenhuma comprovação científica em relação à prevenção ou à cura de Covid, mas a gente, por lei, pelo Código de Ética, a gente poderia também não dispensar a ivermectina, porque como é que eu vou orientar um paciente a tomar a ivermectina para uma indicação que não existe dado científico, evidência de que ele funciona para aquele fim? Então, como é que toma? Não sei. Eu sei como é que indica para periculose, mas para a Covid não tem indicação, não sei. Então, a gente poderia não dispensar, mas aí tinha todo aquele problema
político, social e não sei o quê, que a gente acabava tendo que dispensar um medicamento que é dizendo sob prescrição médica, mas que se a gente não dispensasse, tinha os dois viés, né? O viés do gerente ou do dono da farmácia, que estava faturando bastante com essa venda, e também do paciente, que eu também entendo o paciente, que diante de uma pandemia, ele se vê o único medicamento que é capaz de evitar que eu morra ou que a minha família morra e a farmácia não quer me vender, né? Eu prefiro tomar o medicamento do que correr o risco de não funcionar, do que de repente correr o risco de morrer. Então, foi uma situação muito crítica, que a gente poderia dizer que não dispensaria, mas que ao mesmo tempo tem que olhar também pelo lado humano da pessoa, que talvez o medicamento servisse para acalmar, né, uma crise de ansiedade. O medicamento não tem indicação para isso, mas que só dele tomar e saber que agora eu estou aliviado, agora eu estou blindado, poderia melhorar uma condição emocional. Então, tem várias nuances, aí tem várias camadas dessa situação. Mas é mais ou menos por aí. A gente recebe muitos pacientes que fazem uso inapropriado de medicamentos, que a gente tenta orientar, mas que às vezes a orientação é inválida, porque ele não acredita. E acontece. Eu acho que talvez hoje isso ainda esteja um pouco pior, né? Porque sempre teve essa coisa da automedicação, né? Porque a avó, porque a mãe, porque alguém falou, isso aí você toma tal coisa, tal, né? Quem é que não tem a farmácia em casa, né? A caixinha cheia de remédio, às vezes está até vencido aquele negócio. Mas enfim, não é? O pessoal faz aquela farmácia em casa e deixa aquele remedinho ali, não toma, daqui a pouco está até vencido o remédio, enfim. Mas hoje em dia, além disso, que é uma coisa cultural lá, dos antigos e familiar, que meio que vai passando de um para o outro, tem a internet, que a pessoa vai lá, pesquisa, e eu sempre digo que com um pouquinho de boa vontade você acaba se encaixando em qualquer coisa que você queira, né? Porque você vai lá, pesquisa e aí o negócio tem 50 sintomas, você se encaixa em três e aí, ok, é isso, né? E não é só para doença, para um monte de coisa, né? É, pode. Eu digo que eu dei uma cortadinha aí só para a Yasmin arrumar lá que acabou a bateria do fone dela. E aí a gente vai continuar. Então eu estava falando da internet, né? Que para além de medicamento, lógico que o nosso assunto aqui é esse, mas as pessoas vão lá, pesquisam e elas acabam como alguém que olha para a nuvem e enxerga o que quer lá na nuvem, ela acaba olhando lá e achando o que ela quer achar, ela se enquadra lá nisso. Então, a minha percepção leiga, porque eu não tenho absolutamente conhecimento nenhum de farmácia, é que talvez isso tenha piorado até por isso, né? Pelas pessoas terem esse acesso a pesquisar e aí lança um medicamento novo. Eu não quero realmente entrar em polêmica, porque eu nem conheço, não é. Mas eu sei que, por exemplo, hoje em dia tem uns remédios para emagrecimento que a pessoa consegue comprar assim, sem muita dificuldade. E aí as pessoas fazem ali, às vezes, uma pesquisa rasa ali e vai atrás, ou disso ou de qualquer outra coisa. Faz sentido essa coisa de ter esse acesso a uma informação que está ali talvez disponível demais, eu acho que até o problema, eu quero corrigir isso, porque assim, o problema não é a informação, porque a informação é sempre bom. Quanto mais o problema é que eu vou colocar um pouco de opinião aqui, eu não gosto de fazer isso, mas vou pôr. É que as pessoas não absorvem o que está lá. Ela vai ler duas linhas ou ver um terço de um vídeo e já sai tomando as conclusões, né? Para que as pessoas não pensem que o problema é as pessoas terem acesso à informação. Isso não. Quanto mais acesso, melhor, ótimo, tá tudo certo. Só que as pessoas têm que realmente absorver a informação e normalmente não é o que acontece. As pessoas olham um pedacinho lá, concorda e vai E acho adiante. suficiente. E, E e acho que é suficiente.
Chega muita gente ó, nas farmácias assim, eu pesquisei. Chega bastante. Chega. Eu gosto mais de orientar as pessoas sobre a doença do que sobre o medicamento. Porque quando a pessoa entende o que ela tem, eu vou dizer para ela como é que o medicamento funciona. E aí ela vai entender a mecânica do medicamento. Em relação a essa questão de pesquisar, chega muito. E esses pacientes, eu acho que são os mais difíceis de lidar, porque é como se não adiantasse a informação que a gente dá. Ele já está certo do que ele quer mesmo, então acabou-se. Só que a decisão é minha, da dispensação. Então, se eu percebo que existe algo que não faz sentido, de jeito nenhum, ou algo que pode prejudicar a saúde dele, eu digo na hora, olha, infelizmente esse medicamento só vem com receita médica. Inclusive, em relação à ivermectina, por exemplo, teve um paciente lá que ele toma ivermectina desde a época da pandemia. E eu já disse, olha, há uns 3 meses, que foi a última vez que ele foi lá, eu disse, olha, eu preciso que você vá no médico, eu preciso que você faça exames de rotina, veja como é que está o seu fígado, veja como é que está a sua função renal. Preciso que você converse com o seu médico, um médico seu de confiança, aquele que o senhor vai sempre, e eu quero que o senhor peça uma orientação para ele em relação ao uso da ivermectina. Porque nesse cenário que a gente não adiantava, Wesley, dizer para ele que não funciona, não adianta. Mas eu quis dizer para ele que agora a gente está seguro, que agora diminuíram os casos, que agora a gente não está correndo tanto risco como naquela época e que ele não precisaria, talvez, utilizar com tanta frequência. E aí, falei para ele, e quando foi essa semana, ele apareceu por lá. Vim comprar ivermectina. Aí eu disse, oi, tudo bom? Mas o senhor fez aquilo que eu te pedi? Aí ele disse, eita, minha filha, uma correria tão grande, não sei o quê. Acabei esquecendo, não deu. Aí eu disse, mas o senhor lembra como foi que a gente combinou da última vez, que o senhor precisava conversar com o seu médico de confiança sobre isso? Aí ele disse, se lembro. O senhor consegue fazer isso essa semana? Eu vou tentar. Pronto. Tente, que aí depois que o senhor escutar a opinião dele, aí a gente volta. Se ele disser, continue tomando, pode tomar, não tem problema, aí a gente vai continuar. Mas enquanto ele não der uma orientação, fizer alguns exames, aí a gente não vai conseguir, não. Aí eu já tinha conversado, né, com esse médico dele, informado, olha, o senhor fulano de tal está indo aí, eu acho que ele quer fazer alguns exames de rotina para verificar como é que está creatinina, verificar a função renal, verificar a função hepática também. E aí eu queria que você desse orientação para ele quanto ao uso da ivermectina, porque ele utiliza desde 2019. Aí ele ficou assim meio assustado, mas aí ainda não soube do desfecho da situação. Mas é isso, acontece muito. E também existem pacientes que não acreditam muito nas nossas informações. Tem pacientes que, inclusive, foi na sexta-feira. Um paciente chegou lá na farmácia e disse bem assim, Yasmin, eu vi que existe agora um medicamento novo que na internet é o que mais fala. É sobre dores articulares. Que, inclusive, o Dr. Drauzio Varela, ele estava fazendo uma propaganda em relação a esse medicamento. Apareceu no Fantástico, apareceu no Jornal Nacional. Aí eu disse, foi mesmo? Como é o nome desse medicamento? Aí ela falou. Aí eu fui pesquisar para ver se existia esse medicamento na literatura, não encontrei. Aí eu comecei aí eu coloquei lá no Google e coloquei vídeo, Dr. Drauzio vendendo medicamento. E aí apareceu uma reportagem do Fantástico, já dizendo que era fake, que Dr. Drauzio não faria isso, e inclusive o próprio Dr. Drauzio falando. Aí eu disse, olha, tome cuidado, porque existem muitos medicamentos. Não, mas vende nas melhores farmácias, é porque aqui não tem, né? Eu, moça, eu estou acabando de te mostrar aqui o homem falando que não faz propaganda. E aí, enquanto o doutor Drauzio aqui, olha, eu não faço propaganda de medicamento de jeito nenhum. E ela, mas esse medicamento era ali. No final, a gente foi conversando, e eu fui mostrando para ela que realmente existem medicamentos que são muito bons, mas que esses médicos que têm, né, uma certa
popularidade como o Dr. Drauzio Varela, ele não faria esse tipo de propaganda. E não existe essa questão de ter um medicamento que só vende em um lugar, né? O medicamento tem que ser acessível para todo mundo, especialmente se ele for um medicamento qualificado e seguro. Ele tem que ser acessível para as pessoas. Então, não existe essa situação. Aconteceu também aqui no Nordeste um medicamento emagrecedor que ele tinha uma função, assim, praticamente milagrosa. Ele tinha a capacidade de emagrecer 8 quilos, era uma promessa assim, de 8, 10 quilos por mês. E aí começou a explodir esse medicamento, né? Vendeu bastante, vendeu muito. Aí começou a expandir, saiu do Nordeste, foi para Norte, Sul, Sudeste. E aí, quando chegou no Sul e Sudeste, alguns pacientes começaram a dar entrada nos hospitais gerais com alguns sintomas que pareciam ser intoxicação medicamentosa. E aí, quando começaram a investigar o que era que esses pacientes tinham em comum, viram que o que tinha em comum era o uso desse medicamento. Quando foi feito o teste físico-químico para identificar o que era que continha no medicamento, tinha diversos tipos de emagrecedores que são, inclusive, proibidos no Brasil, numa concentração acima da concentração terapêutica. Por isso que o pessoal estava tendo intoxicação. Medicamentos que são depressores do sistema nervoso central, medicamentos que causam ansiedade, que causam depressão, causam insônia, que são estritamente proibidos no Brasil e estavam contidos nesse medicamento, só que no rótulo do medicamento dizia que era chá verde, chá de carqueja, chá de não sei de quê, chá de não sei quantas ervas aí, quando na verdade era uma bomba com medicamentos, e sem contar que uma cápsula tinha, sei lá, 40 miligramas de um medicamento que só pode utilizar 15. Aí na outra tinha 80 desse mesmo medicamento, aí em outra tinha 5. Então, quando começaram a investigar, viram que esse medicamento era feito da forma assim mais precária possível em termos sanitários. Eram misturados em betoneira, né? Enfim, uma situação totalmente fora do que é aceitável. E aí, por conta disso, né, muitos outros medicamentos ficaram suspensos, inclusive esse, mas que o farmacêutico ele também consegue orientar o paciente nesse sentido. Quando a gente vê um laboratório assim meio suspeito, a gente conhece quais são os laboratórios que são de confiança, os laboratórios de qualidade, seguros, e aí quando a gente vê já cresce assim a suspeita, especialmente se o valor for muito abaixo daquilo que é vendido no mercado de forma segura. Desculpa, meu microfone estava fechado. Nós estamos gravando isso aqui em 18/12, isso aqui vai lá para... Bom, enfim, meio de janeiro, mais ou menos, o pessoal vai estar vendo ou ouvindo. Mas ontem, dia 17/12, inclusive, teve uma matéria aí no Fantástico sobre exatamente isso. Esses vídeos do Drauzio Varela, no Fantástico, Fantástico, ontem foi domingo, isso, hoje é segunda-feira. Teve uma matéria exatamente sobre isso, sobre esses vídeos do Drauzio Varela e tal, que é inteligência artificial, né? Enfim, quem quiser pesquisar, eu estou dando a data justamente para quem quiser pesquisar e ver lá a reportagem, vai ver que... E isso é um tema super complexo, eu vou até sair um pouquinho do tema assim, específico, ser um pouco mais genérico, porque eu não sei nem como resolve isso, para dizer bem a verdade, porque as pessoas, principalmente de algumas gerações, vamos dizer assim, de uma geração para trás da minha para lá, inclusive a minha, em certa medida, né? Que talvez eu não posso me basear por mim, né? Mas talvez, inclusive, a minha geração cresceu entendendo que o que ela vê numa tela é, Verdade absoluta. é verídico, é uma coisa que ela pode confiar mais que qualquer coisa, né? Ela passou a vida vendo lá o Jornal Nacional, ou o Jornal X, Y, Z, da Record, da SBT, que ninguém me paga nada aqui, então qualquer CBN, CNN, Jovem Pan, sei lá, falar todos. E aí agora o problema é que tem um monte de tela. E para as pessoas entender que essa aqui tem credibilidade, essa não tem, eu super entendo que é difícil. É difícil.
É difícil porque, como eu disse, a pessoa passou a vida entendendo que, e muitas vezes eu ouço realmente isso, não, mas eu vi o moço falando, o homem falando, né? E aí até às vezes eu brinco, eu falo, gente, programa na internet até eu tenho, né? Então isso não quer dizer muita coisa, né? Vocês têm que ver quem vocês estão ouvindo. Mas eu não sei como que resolve, porque uma coisa é assim, a primeira coisa que você fala é o seguinte, vê quem está falando, vê se essa pessoa tem credibilidade, vai pesquisar, né? Só que agora com essa coisa de inteligência artificial aí e deepfake, que a pessoa põe a cara de um no outro, a voz do outro no um, aí eu realmente não sei como é que resolve. Agora eu estou bem, assim, eu adoraria falar, prestar um serviço aqui, falar, faça assim, confie nessa pessoa, mas ontem, por exemplo, na reportagem estava vendo lá o pessoal usando imagem do William Bonner, do Marcos Mion. No caso do Marcos Mion, inclusive, estavam fazendo a voz dele lá, com uma imagem dele, para vender um medicamento milagroso para síndrome de Down, porque ele tem um filho. Então, cara, como é que resolve? Caramba. Não sei como é que resolve, honestamente, porque você imagina, se as pessoas já têm uma dificuldade que em alguma medida é legítima, de ouvir qualquer pessoa lá falando uma coisa e ela entender que, pô, talvez o que essa pessoa está falando eu preciso pesquisar melhor. Imagina quando ela vê alguém que tem esse nível de credibilidade, que nem o Drauzio Varela, ou que nem o William Bonner, ou que nem o Marcos Mion, enfim. Então, eu realmente não sei mesmo como que a gente vai resolver isso, porque está cada vez mais difícil discernir o que é real do que não é real. Então, mas enfim, para não passar batido e não tentar prestar nenhum serviço, cada vez mais a gente vai ter que se ater àquela meia dúzia de site ou de coisas que tem uma certa consistência. Percebe que quando eu falo isso, eu estou jogando contra o meu patrimônio aqui, né? Porque eu sou pequenininho, então não tenho relevância, né, desse tipo que eu estou recomendando que as pessoas procurem. Mas assim, se isso for ajudar, tudo bem, eu prefiro, porque realmente está muito complicado mesmo discernir o que é real e não. E quando a gente vai para a saúde, porque quando a gente, enfim, eu não sei se isso, eu ia falar quando a gente está falando de política é uma coisa e quando está falando de saúde é outra, mas não sei se política interfere na saúde, enfim. Não sei nem se eu aí, né, mas enfim, eu fiz essa pequena aspas aí, porque não tem a ver com o assunto, porque realmente quem está vendo ou ouvindo, isso realmente está cada vez mais difícil e quanto mais você puder. Medicamento é uma coisa que tem solução. É só você não acreditar em nada. Vai no médico, vai no teu farmacêutico de confiança e pronto. É mais fácil do É, que outras coisas. Existe um profissional que está lá para te atender. Então, e, vai para a internet, essas coisas, acho que deixar a internet para outras coisas. Wesley, são dois viés. Lá na farmácia que eu trabalho, 90% dos nossos atendimentos são online. Então, por serem online, acaba sendo mais difícil a gente estabelecer esse vínculo de confiança, porque as pessoas falam pelo WhatsApp para fazer seu pedido, quando o pedido fica pronto, alguém vai buscar ou a gente entrega, né? Às vezes o motoboy terceirizado vai lá e entrega. Então, o paciente não tem esse vínculo com a farmácia nem com a equipe da farmácia que está ali à disposição para dar informação. E aí, o que é que eu faço? Quando eu percebo que são muitos medicamentos e no medicamento manipulado as caixinhas são muito parecidas, às vezes acontece da dose não caber numa cápsula só, é fracionada, e na receita diz assim, tomar uma cápsula, mas na verdade precisa tomar 3 para ser suficiente para uma cápsula. Eu gravo um vídeo e mostro. Esse medicamento aqui tem no rótulo, você vai tomar assim, são 3, tarará, tarará. Gravo um vídeo. Com 15 dias, 20 dias mais ou menos, eu entro em contato novamente e pergunto como é que está o tratamento, se está fazendo certinho. E aí eu vou acompanhando. Vejo se, está com 30 dias que o paciente comprou, já era para ter acabado o medicamento dele. Se eu entrar em contato e ainda tiver, eu sei que ele tomou errado. Então, esse é o meu parâmetro. O digital, no quesito saúde, em alguns aspectos atrapalhou um pouquinho.
Especialmente porque a gente também não tem muito tempo, né, de conversar, de falar sobre qualidade, de falar sobre segurança, de falar sobre o diferencial, né, da farmácia, porque cada estabelecimento ele vai ter um diferencial, vai ter uma regra ali ou alguma coisa que seja prioridade dele. E a gente não tem esse tempo, porque as pessoas entram em contato e dizem assim, me deu orçamento. Então, que ela quer o orçamento. Ela entrou em contato com outra, me deu orçamento. Então, todo mundo vai dar orçamento, ela vai comprando que é mais barato. E nem sempre o mais barato é a melhor alternativa, né? A gente sabe que não é a melhor alternativa. Esse é um ponto, né? O digital, além de trazer informação, ele dificultou esse acesso. Medicamento, eu não acho que deveria ser algo que a gente compra como compra sabão na Amazon. É um negócio que a gente tem que entender direitinho, e até porque existem tratamentos que são muito caros. Tem protocolos de reprodução, por exemplo, que são R$ 3.000. Então, eu não gostaria de comprar um medicamento de R$ 3.000 sem o tete a tete, sem olhar na cara da pessoa e entender exatamente tudo, quais são os mecanismos que tem ali. Mas as pessoas estão optando pela comodidade. Inclusive eu também. Eu sou a pessoa da comodidade. Eu detesto no supermercado, eu detesto ir comprar alguma. Esse final de semana eu fui fazer compra de Natal. Detestei. Voltei para casa e pedi na Amazon, já vai chegar aqui em casa terça-feira. Então, assim, né? Sem o calor, sem o barulho, sem o desgaste físico, mas medicamento não. Porém, entendo porque eu sou das pessoas que preferem a comodidade. Por outro lado, o outro viés é o seguinte, eu vejo a confiança também, como você falou. Da mesma forma que a gente tem um mecânico de confiança, que a gente tem o dentista de confiança, que a gente tem um cabeleireiro de confiança, só entrego meu cabelo, só entrego minha sobrancelha, minhas unhas a determinada pessoa. A gente também tem que ter um farmacêutico de confiança. Só que tem que ser aquele que a gente sabe o que ele está falando, que eu posso confiar, que eu posso seguir, e essa confiança a gente constrói, né, geralmente com as experiências que a gente tem. No online é mais difícil ter essa experiência, porque as pessoas às vezes não estão muito abertas, ou às vezes não leem o que a gente fala e não entendem o nosso objetivo ali. Né? Acha, oi, tudo bom? Aqui é farmacêutica da Farmapel e tal. E eu gostaria de saber como é que está seu tratamento, tem alguma dúvida? Como é que está o andamento? Tem alguma queixa? Como é que está? Me conta um pouquinho. Não quero não. Moça, não estou te vendendo. Eu estou querendo saber como é que você está. É só dizer se está bem ou não, como é que está o negócio. Então, às vezes as pessoas sempre acham que a gente está entrando em contato para vender. Só que não é meu trabalho não é vender. Eu posso gerenciar a venda, mas quando eu entro em contato com o meu paciente para perguntar como ele está, naquele momento eu quero saber como ele está, porque aquela é a minha preocupação, naquele momento. No futuro, se eu sei que está perto de acabar o medicamento dele e ele não entrou em contato com a farmácia, a consultora de vendas vai entrar em contato com ele. Eu não quero que ele tenha essa confusão de farmacêutica com vendas. Não, o meu trabalho, enquanto farmacêutica clínica, é acompanhar, é saber se está tudo certinho, se está tudo bem. E essas ações me fazem ganhar a confiança do paciente. E aí já é o ciclo. Ganhou a confiança e fideliza. E assim vai. E assim vai. Mas tem esse desafio. Até conquistar a confiança é um processo, né? Que a gente vai construindo devagarinho e nem sempre consegue. Às vezes um atraso numa resposta. Às vezes eu tenho algumas atividades que são mais restritas, às vezes algumas atividades no laboratório que eu não posso ficar com o celular todo o tempo, às vezes atividades externas. E aí um atraso de resposta já é suficiente para diminuir a confiança do meu paciente. Rapaz, na hora que eu precisei da Yasmin, ela não estava aqui, porque eu tinha outras pessoas precisando também naquele momento. E assim vai. Mas eu costumo dizer que eu amo viver essa transição, porque quando eu comecei a trabalhar em farmácia, a necessidade do paciente também era diferente. As pessoas buscavam mais tratamentos, então a gente vendia muito tratamentos. Hoje em dia as pessoas buscam a profilaxia, as pessoas buscam as prevenções, a longevidade saudável, as pessoas estão se cuidando mais, estão cuidando mais do corpo, estão
estão mais voltados para essa questão estética também. Então, eu percebi que o consumidor da farmácia também mudou um pouquinho o seu comportamento. E isso tem um lado negativo, né? Agora eu falo como farmacêutica gestora, porque chega o final de ano, essa tríade, novembro, dezembro e janeiro, é babado para a farmácia, porque é o mês, novembro e dezembro, os meses que a gente tem mais conta para pagar e que o faturamento é um pouco menor. Porque como as pessoas acabam não usando medicamentos que são tratamentos, que consequentemente seriam obrigatórios, elas acabam optando. Ah, esse suplemento aqui, eu acho que eu vou deixar ele de lado, porque eu vou optar por comprar uma roupa nova. Ah, esse daqui eu vou deixar para depois das festas. Não, esse aqui eu vou deixar para janeiro. Chega janeiro, não, tem IPVA, tem não sei o que para pagar, então eu já vou deixar para fevereiro. Carnaval. Eu consigo. Se eu fiquei dezembro e janeiro sem, eu consigo ficar fevereiro também. Então, acaba começando, né, ser um pouquinho mais difícil também, porque o perfil do cliente da farmácia mudou um pouco. O cliente da farmácia hoje, ele está se cuidando mais, então, consequentemente, ele se previne mais. E aí, essa prevenção faz com que a gente deixe ele mais à vontade para escolher também, porque ele acaba, mas isso aqui eu consigo suplementar depois, isso aqui eu consigo fazer depois, e assim vai. É só um adendo, assim, né? Até porque, enfim, as pessoas, por esses canais, elas passam e elas vêm e vão e nem todo mundo conhece e sabe, né? Tá aqui, já esteve aqui outras vezes. Então, até para deixar bem claro, assim, eu não, eu acho a internet, a tecnologia, são ferramentas maravilhosas. Eu acho que elas têm que existir e melhorar. O problema é o uso que se faz, às vezes, né? A ferramenta não tem. Eu não vou dizer que a ferramenta não tem culpa nenhuma, porque no caso das redes sociais, elas teriam como se regular um pouquinho melhor, né? Para evitar que certas coisas acontecessem. Mas o problema não é a tecnologia, o problema não é a inteligência artificial, o problema é a pessoa catar a minha cara e minha voz e fazer eu falar uma coisa que eu não falei. Esse é o problema, Isso, não isso. é a tecnologia, né? Então, até porque se não fosse a tecnologia, cá não estaremos, inclusive, não estaríamos, inclusive, né? Nós estamos aqui fazendo uso disso, né? E Então, só, pode falar. desculpa, mas só para complementar, é uma rede de golpe, porque enquanto tem uma inteligência artificial que se passa por uma pessoa para falar, para vender o medicamento, existem outras pessoas que vendem depoimento, né? Tem gente que ganha R$ 20 para gravar um vídeo e dizer que utilizou o medicamento e funcionou, mostrar antes e depois. É uma situação super complicada. E o pior, né, que eles atingem a bolha que, infelizmente, é mais vulnerável para acreditar nesses golpes. Né? Começam com vídeos assim enormes de 1 hora de duração. Uma vez uma cliente minha me fez, porque nem tem como avançar, e ela queria que eu assistisse o vídeo para ver qual era a substância. E lá no final é que eles falam qual é a formulação, qual é a substância, o que é que contém nela. E ela queria que eu dissesse para ela se era seguro ou não. E aí eu assisti o Bendito até o final. E é uma coisa repetitiva, aquela situação apelativa mesmo. Se você sofre com isso, se você tem vergonha, se você, quando encontra seus amigos, se você fica constrangido com seu peso, que não sei o quê. É horrível, é horrível. Eles colocam a pessoa muito para baixo para ela se sentir realmente na necessidade, na urgência de adquirir aquele produto. E aí, no final, eles disseram que era substância. Aí eu disse, olha, a substância é bacana, mas existem outras melhores. Só que, será que o que tem dentro realmente é isso? A gente não tem garantia de que é isso. Então, eu não recomendo que você utilize. E aí a gente vai tentar orientar, porque, como você falou, às vezes o pequeno ele não tem força para diminuir essa crença tão grande e a influência de uma pessoa, né, ali para aquela situação. Então, é muito difícil. Por isso que entra aquela questão da confiança, daquela construção da confiança. Eu gosto muito de estar nesse momento,
porque eu acompanhei o começo até o agora, né? Eu tenho 17 anos que trabalho nesse ramo de farmácia. Então, no começo, no meu começo, na verdade. Quando eu comecei, era completamente diferente o perfil de hoje. A gente não parava, era um atendimento, aquela coisa assim, chegava um cliente, chegava outro, fila e tudo mais. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, não mais. A fila é no WhatsApp. E aí, o atendimento bom, o atendimento de qualidade, o atendimento arretado mesmo, é aquele que você responde rápido. E, às vezes, a gente não consegue responder a demanda. Às vezes a gente contrata um influenciador para fazer uma ação relacionada a algum lançamento, alguma coisa assim. E aí é tanta gente ao mesmo tempo, que a gente não consegue dar conta. São humanos também que estão ali. E as pessoas nem sempre entendem, né? Quando a gente demora um pouquinho para responder, esse demorar a responder é o atendimento ruim do pessoalmente. É quando você atende o cliente sem sorrir, né, pessoalmente. E aí, no online, é você demorar a responder. É uma comparação mais ou menos assim. Então, eu gosto muito, né, de estudar cada vez mais para tentar entender melhor como é que funciona a cabeça do cliente digital, porque a gente também precisa se adaptar. E como eu gosto muito de mudanças, eu vivo essa parte muito entusiasmada, porque é muito massa, mas é desafiador, porque é completamente diferente. A comunicação em si, as pessoas querem um negócio fácil, mas nem sempre ajudam também. Tem situação, Wesley, que a gente diz assim, o cliente entra em contato com a gente, você tem um medicamento tal, e aí, temos sim, a senhora possui a receita, me envia para a gente fazer o orçamento. Precisa de receita, porque na outra farmácia me vende sem receita. A gente só queria saber se tinha receita. A resposta é só sim ou não. Tem ou não? E aí o paciente, porque em outro lugar me vende sem receita. Mas não é que a gente não vende sem receita. É que a gente precisa entender se você tem a receita ou não. Se você não tem a receita, vai direcionar ao atendimento farmacêutico. E aí outra farmacêutica da rede, vai dar a orientação adequada, verificar se realmente é necessário. Porque é aquela situação, tem muita gente que pega a formulação. Teve um caso de uma médica que ela fez uma prescrição, o paciente pegou a formulação dela, levou para a academia, tirou xerox e distribuiu para todo mundo. Então, quer dizer, será que servia para todo mundo mesmo? Aquela receita completa servia para todo mundo, né? E aí acontece muito isso. Eu acho um barato. E você que está aí do outro lado dessa altura já percebeu que é um desafio, né? A, a profissão e o dia a dia de uma farmácia, como a gente acabou entrando em alguns outros assuntos, mas porque tinha a ver e principalmente porque remédio mexe com uma coisa muito importante quando pessoas começam a, a tentar enganar as pessoas sobre isso, eu acho um problema muito grave. Mas, enfim. Yasmin, nós estamos encaminhando para o fim. E aí, aqui no fim, eu sempre faço uma brincadeira com quem está aqui. A gente muda de posição um pouquinho e você pode fazer uma pergunta. Nessa temporada, eu estou pedindo para, na medida do possível, a gente tentar não sair muito do assunto. Por que eu estou fazendo isso? Porque, como esse negócio virou uma coisa fixa de a gente trocar de lugar, a essa altura já são um monte de episódios, as pessoas acabaram perguntando muitas vezes a mesma coisa. Então, como eu estou conversando, você é da área da saúde, outra é da área da educação, então eu estou pedindo para vocês tentarem manter o assunto no mesmo tema. É lógico, lembrando que eu não sou um especialista, né? Mas, então agora é a tua vez aí de tentar fazer uma pergunta. Se você tiver outra curiosidade, também não tem problema nenhum. Pode fazer a pergunta que você quiser. Certo. Eu quero saber de você, Wesley, o que você imagina como sendo um modelo de farmácia ideal. Você é satisfeito com o atendimento que você recebe na farmácia? O que seria uma farmácia ideal, tendo em vista que, por lei, farmácia é um estabelecimento de saúde e não puramente comercial? Então, o que seria que você olha assim, tipo, ixi, eu não sei se aí na tua região é assim, mas, ixi, essa sandália havaiana na drogaria me incomoda um pouco. Teve Eu um vou, paciente uma vez que esteve lá na farmácia e disse bem assim,
Desculpa, eu pergunto, já vou, porque eu falo muito. Mal de família. E aí, uma paciente chegou lá e disse assim, tem um medicamento tal? Na época eu trabalhava em drogaria. Eu disse, não. Aí ele olhou assim para mim e disse bem assim, agora eu vou lhe perguntar, tem uma chave de fenda? Eu sei que tem, que eu já vi ali no caixa, chave de fenda tem. Agora, medicamento que eu estou precisando, não tem. Aí saiu esculhambando, porque ele já estava acostumado a passar nas farmácias que ele tinha ido, e nenhuma tinha, mas tinha outra coisa que ele não precisava. Não, mas tá meio assim mesmo. Eu vou te responder sobre vários aspectos, tá? Talvez vou tomar uns 5 minutinhos para responder. Primeiro eu vou te falar um negócio de falar. Eu falo bastante, mas o podcast aqui é minha terapia, sabe? Eu me propus a fazer uma coisa que eu ouço, então eu me seguro, mas você pode ver que eu não, eu ouço. E eu ouço, normalmente eu falo bastante. Mas tentando responder a tua pergunta, eu acho que tem vários aspectos. Tem como cliente mesmo, mas tem como eu sou um profissional de varejo, né? Eu dou consultoria em varejo, então eu super entendo um lado, mas tem o outro lado. E primeiro eu vou fazer uma brincadeira. Como cliente, a coisa que eu tenho mais medo é de chegar na farmácia e a pessoa já me conhecer, sabe? Que é sinal que eu deve aquela linha. Sabe? Quando você começa a chegar na farmácia, a pessoa te conhece, O já de sabe. sempre, né, seu Wesley? Isso, quando a pessoa, a primeira vez que me ofereceram uma vitamina, eu olhei para a pessoa e falei, não, não faça isso, não faça isso. Vitamina, eu sou muito novo ainda para essas vitaminas que você oferece para os senhores e tal. Mas, brincadeira à parte, é, sim, é que é uma linha muito tênue e eu acho difícil não ultrapassar. Eu entendo as farmácias ou as drogarias, eu vi que você faz essa diferenciação, assim, né? É, as grandes redes, principalmente, né? Eu sei que elas cada vez mais estão virando um varejo e tentando se aproximar do modelo americano lá, que é um modelo assim que vende de tudo dentro das farmácias, né? O modelo europeu lá já é mais segmentado mesmo, mas o modelo americano é realmente mais. Você entrar numa farmácia é mais um mercado do que qualquer outra coisa. E eu entendo que aqui no Brasil existe um esforço para se aproximar disso, apesar de em algum momento ter lei que tentou proibir isso, mas pelo que eu vejo hoje já não tem mais, porque tem lá refrigerante, tem de tudo na farmácia. A primeira coisa que eu vou dizer é sobre o meu trabalho. Eu acho que algumas farmácias fazem isso e fazem mal, porque já que vai fazer mais direito. E por que eu acho que fazem mal? Eu não vou dar nome, obviamente, né? Porque eu não quero nem daqui a pouco perder um futuro cliente, mas é, o consumidor entra, vai lá no fundo, né? Compra o seu remédio, enfim, lá tal. E muitas vezes essas coisas, numa tentativa de falar, olha, a gente não mistura o medicamento com o resto, eles colocam lá no fundo esquerdo, né? Então eu entrei por aqui, para ser bem visual, se você está só ouvindo aí, não vai entender talvez, mas eu entrei por aqui, fui lá no fundo. E essa parte de bazar está aqui. Então quer dizer, ninguém compra aquilo, né? Porque ninguém vai lá, né? Porque a pessoa entrou por aqui, vai sair por aqui, ela não vai lá, né? É uma forçação de barra, assim. Tá lá, mas ninguém vai lá. Então não adianta pôr a fantasia do Batman lá. Primeiro que na farmácia talvez não seja o melhor ambiente, mas ainda assim ela está num lugar que piora muito a situação. Então eu percebo assim que tem uma questão de fazer por fazer, tipo, vamos pôr mais coisa, vamos colocar refrigerante, vamos colocar salgadinho, como que ferramenta, sei lá, tal. E aí, como não é o business, não é o negócio, acaba que não faz direito. Faz de um jeito meio amador assim, então acaba que talvez gere o incômodo, né, da pessoa que entra e nem talvez dê o resultado que se espera. É lógico que eu estou falando de fora, né? Eu nunca fui lá e peguei o número de uma farmácia dessa para ver se o que eu estou dizendo é fato, né? É só uma observação e um feeling profissional mesmo, assim, de achar que, inclusive, não está bem feito.
como consumidor e como paciente, assim, essa coisa do preço e da tentativa, às vezes, que. E lógico, eu estou falando sempre no ambiente lá do que você chamou de drogaria, porque farmácia de manipulação realmente eu frequento pouco. Até minha esposa manipula um remédio em específico, mas eu não. No ambiente de drogaria, eu me incomodo um pouco com essa coisa do comércio mesmo, né? Que eu falei brincando, mas agora falando sério, assim, daquela coisa do cara querer me vender mais uma coisa, ou claramente tentar me vender do laboratório X, Y, Z, que eu, como um profissional de varejo, eu sei que as pessoas que estão vendendo, elas são premiadas, tal, e tá tudo bem. Eu sei que faz parte do negócio, mas é complicado porque é remédio. Aí fica um negócio. É que nem. Vou falar uma coisa polêmica, eu devia ter falar isso quando eu for falar com um médico, mas é que nem aquele cara com a maletinha que visita o médico, entendeu? Eu super entendo, mas como paciente, aí quando eu entro lá e ele me receita aquele remédio, sendo eu quem sou, e aí eu tô falando, é uma opinião particular, eu fico cabreiro, não vou mentir. Porque eu fico pensando se realmente aquele remédio é o melhor ou se um percentual dessa prescrição tem a ver com relacionamento. Eu estou falando relacionamento porque é uma coisa mais legal de se falar, né? Então, eu já tive caso, por exemplo, de. Não sei nem se eu devia falar isso, será que eu devia? Bom, azar. Eu, eu, porque é meu caso, né? Não é dos outros, então eu posso falar. É, de eu estar com problema X, e aí o médico fala assim: será que você não. Esse problema não é derivado de uma razão emocional, não sei o que e tal? Olha, sempre pode, né? É possível, né? E aí tá, o cara pegou lá a amostra grátis, lá, mandou tomar o remédio. Ok. Mas eu não me senti bem com aquela situação. Porque eu fui atrás de uma coisa, veio uma outra, tal, e essa coisa do cara que tem o relacionamento ali. Então, como consumidor leigo, isso é bom frisar, né? Qualquer coisa que eu disse aqui pode ser uma baita da besteira. Mas eu me incomodo um pouco com isso em alguma medida. É que nem, vou dar um exemplo da minha área. Eu trabalho muito com posto de combustível, no consultoria para posto de combustível. Então, você imagina que você passa na rua lá e vê eu jantando e comemorando lá com um fornecedor X. E aí no outro dia eu tô te indicando comprar o produto daquele. Por mais que não tenha, você vai estar no direito de achar estranho. Então, como consumidor, eu sempre tenho essa coisa assim de achar que remédio talvez tinha que ser uma coisa um pouco menos comercial, assim, apesar de entender que é um comércio que precisa vender. Então eu tenho, acho que uma relação bem dúbia, assim, porque eu converso com as meninas, tal, porque eu gosto de atendimento, é meu trabalho, então eu converso, dou risada, tal, mas eu faço esse tipo de brincadeira que eu te falei, assim, tipo, não me ofereça isso, que eu ainda tô novo para essas coisas, tal, eu brinco, mas eu, ao mesmo tempo, me preocupo de alguém daqui a pouco tá comprando uma coisa que não precisa, ou tá, enfim. Não sei se eu respondi, não sei se minha Ah, resposta é legal, mas é meio por aí, assim, o que eu penso, assim, eu acho que entendo, vai evoluir. Eu acho que vai entendo. chegar a um ponto que essas farmácias que viraram um pouco varejo, elas vão fazer isso talvez melhor do que faz hoje. Eu acho que hoje não faz muito bem, não. Entendi. Ó, na sua resposta sobre o posicionamento layout, você quis dizer que os itens que são meio correlatos ficavam longe do caixa e ficavam longe das pessoas, é isso? Não, E não tinha acesso. eu quis dizer o seguinte, ó, eu consumidor, eu entrei numa farmácia, eu não estou pensando em chocolate, não, normalmente, Sim, né? Eu entrei na farmácia, não estou entrando procurando chocolate. E
o layout é que eu estou falando de duas ou três redes específicas, né? Que talvez até nós nem falamos isso, né? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, a Yasmin está lá em Alagoas, né? São contextos totalmente diferentes. Talvez nem existam as mesmas redes aqui e lá, né? Mas o que eu quis dizer é o seguinte: então, eu não entrei procurando chocolate. Então, se você coloca o chocolate onde não é um caminho natural que eu vá passar, a chance do chocolate é quase zero. Porque eu não estou procurando, eu não vou ser impactado pelo impulso ou pelo, tem um chocolate. Então, foi bem técnico mesmo a observação. É, então, acaba que ele não faz sentido, porque nem vai me impactar para eu comprar, e ainda pode gerar essa situação de, tá, mas é uma farmácia e vende. Entendeu? Então eu acho que não, a maioria que eu vejo aqui não faz isso muito bem. Mistura e não faz bem. Entendi. Aqui, quando eu trabalhava em drogaria, a gente tinha, na rede que eu trabalhei, a gente tinha um layout meio que definido. O caixa era oposto do balcão. Então, o paciente era obrigado a andar a farmácia inteira para chegar no balcão e obrigado a andar a farmácia inteira para chegar no caixa. Então, eu tinha uma estratégia. Eu gostava de olhar para o chão e ver qual era a parte que estava mais gasto para eu fazer o caminho do meu cliente. Então, naquelas gôndolas que ele andava mais, eu colocava os produtos que tinham o preço mais alto. Tipo, tensiômetro, né? Aparelho de pressão, glicosímetro, esses que aumentavam o meu ticket médio. Eles ficavam ali bem grandes, de uma forma bem exposta. Eu chamava o pessoal das empresas responsáveis, e olha, capricha aqui, quero bem lindo, quero um preço bem grande, um negócio bem bonito. E aí, nas gôndolas, a gente tinha as vendas agregadas. Por exemplo, na seção que tem absorvente. Tinha absorvente, mas tinha uma tirinha assim de correlato, onde tinha medicamento para cólica, e do lado tinha uma tirinha onde tinha chocolate também. Porque quem vai comprar o absorvente já comprava o medicamento para cólica, comprava o chocolate, e embaixo tinha lá em cima umedecido. Isso, aí o Então, chocolate não está tão avulso, entendeu? Essa é a questão. isso. Pode estar Então, uma coisa que não conversa com nada, entendeu? mas se nas drogarias não estão fazendo assim, tá errado. Não, Porque assim não vem. inclusive tem um lance agora, que eu não sei se nas grandes aí acontece também. Quando você paga em cartão, muitas vezes a própria pessoa que te atendeu faz o check-out ali no terminal dela do balcão. Você não precisa passar num caixa. E aí, às vezes, o que acontece? Essa bomboniere, essas coisas todas estão lá no caixa. Então, você Não, não é não impactado. compra. Aí tem algumas Sim. farmácias, e aí, lógico, eu estou falando tudo isso porque talvez ninguém nem repare nisso, mas é porque é meu trabalho, então eu reparo. Aí algumas farmácias tenta resolver isso. Aí o que ela faz? Ela coloca ali um expositorzinho no balcãozinho ali, e coloca dois chicletezinhos assim, que parece que estão ali, coitadinho. Sabe? Que foram. Aleatório. Exato, aí não faz uma exposição bonita, sabe? Põe dois chicletinhos ali que parece que alguém esqueceu ali, sei lá. Esqueceu. Assim, ó, se você é farmacêutico aqui no Rio Grande do Sul, dono de farmácia ou qualquer coisa assim, entenda que é uma crítica construtiva, né? Porque a gente vê que existe uma perda de oportunidade, né? Porque, inclusive, às vezes não, na maioria das vezes, nós damos o atendimento das farmácias como referência, porque normalmente as farmácias atendem muito bem. Algumas o atendente espera até na porta, assim, sabe? Tem algumas farmácias, eu não vou falar nome aqui porque não, né, não faz sentido, mas tem algumas farmácias que quando não tem cliente lá, o atendente vem para frente, aí quando a pessoa entra, ele já pega a pessoa ali, bom dia, tal, e acompanha, tal. Então, o atendimento de farmácia, para mim, no varejo, é referência. O pessoal atende muito bem. Mas na questão específica dessa mistura de produtos, tal, super entendo que é uma construção e que o pessoal recentemente começou e que é o meu negócio, não é o deles. E pode ver que eu não falei nada sobre remédio, porque, né, se eu tentar pôr remédio numa conveniência, provavelmente eu vou cometer esses erros, porque eu também não vou dominar o assunto. Então, talvez deva estar acontecendo isso. Yasmin, baita papo. Assim.
primeiro, pessoalmente, assim, é muito bacana te ver, assim, com essa desenvoltura, com esse conhecimento, assim, Aqui está o lembrete de minha Alexa. a Alexa. Oi, Alexa, tudo bem, Alexa? Lembrando de dormir. É, a Alexa conversa, tem uma aqui também, às vezes do nada ela sai falando. E ela manda meu cachorro ficar quieto, às vezes é o coitado do cachorro lá do vizinho, aí, coitadinho, meu cachorro tá ali quieto e ela fica mandando ele ficar quieto. Mas, enfim, eu fico muito feliz mesmo de ver você nesse nível de profissionalismo e de correção, enfim. Realmente é muito bacana ver o teu desenvolvimento. Eu te agradeço por ter topado dividir aqui um pouquinho da história e dividir com as pessoas um pouco de como é ser farmacêutico, né? É lógico que é só a pontinha se você está aí do outro lado pensando em seguir essa carreira, vai pesquisar mais, vai ler mais. Mas o legal é que aqui você acabou vendo. Eu tentei pisar na barata, tá, pessoal? Tem uma barata me circulando aqui e eu estou esperando acabar o programa para matar ela, né? E aí, mas ela não contente, ela veio na minha direção. E a Yasmin tá com aquela cara, ele tá falando da barata. Eu tô, porque eu não tenho Ainda esse. bem que foi aí, porque se fosse aqui ia ter um Eu, grito, eu fico pensando como uma corrida. diabo esse bicho entrou aqui, porque minha casa ela tem tela em todas as janelas e todas as. Eu não sei como é que eles conseguem, mas eles conseguem. E aqui tá um calor miserável e é a época, né? Mas enfim, você que está aí do outro lado não está interessado em baratas e nem no clima que está fazendo aqui, em São Leopoldo, que é próximo a Porto Alegre, são 10 horas da noite e está 28 graus. O ar-condicionado está trabalhando tipo louco aqui. Mas eu espero que se você tenha chegado aqui procurando sobre farmácia, sobre fazer a faculdade farmacêutica, enfim, que tenha tirado um pouquinho das suas dúvidas, tenha te ajudado aí, tenha te esclarecido e te impulsionado a procurar mais conhecimento, porque, obviamente, não há nenhuma pretensão de ter esgotado a tua curiosidade aqui. Yasmin, eu vou te dar aí um minutinho ou dois para você dizer como as pessoas te acham. É lógico que vai estar aqui na descrição, seja lá no YouTube ou onde você esteja, vai estar aqui na descrição, mas diga como as pessoas te acham, enfim, um recadinho final aí para a gente encerrar. Muito obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada. Como eu falei, eu fico muito feliz de falar sobre farmácia, porque realmente eu amo ser farmacêutica. Eu acho que as pessoas que gostam de lidar com pessoas, de cuidar, elas se encontram muito nessa profissão. É uma profissão que a gente exercita e a gente precisa amar. Então, eu gosto de trabalhar numa forma que me deixe uma pessoa mais espiritualizada, né? Que consiga amar o próximo também, da mesma forma que Jesus Cristo nos amou. Então, eu fico muito feliz com isso. E eu estou feliz de estar aqui. Espero que tenha servido para inspirar alguém ou as pessoas que tenham gostado também. Meu Instagram é @YasminMelo. Yasmin da forma que escreve. O Wesley vai colocar aí direitinho com todos os Hs e Ys que tem. Porque o nome é um pouco enfeitado demais. E é isso, muito obrigada pelo convite, estou à sua disposição, sempre que precisar, sempre que pensar em farmácia, espero que você lembre de mim, espero que as pessoas lembrem de mim também. Eu acho que esse é o meu objetivo, é que quando lembre de farmacêutica, lembre de mim. E aí eu já vou estar muito feliz de ser uma farmacêutica para chamar de sua, chamar de vocês. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido, e se curtiu, volte semana que vem. Se não curtiu, indica para o inimigo, porque você não é obrigado a sofrer sozinho, manda alguém aqui para sofrer também, o importante é ter alguém aí do outro lado. Porque se semana que vem tiver alguém aí do outro lado, aí mais uma vez eu não vou estar sozinho, teremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide e até semana que vem.